Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa live das terças-feiras. Todas as terças a gente realiza a nossa live no horário de 21 e 21h30. É um dia bem legal, porque é um dia que eu tiro para contar alguns casos que surgiram na clínica durante a semana. Casos super interessantes, que também é um momento da gente, eu vou contando aqui, contando as experiências, os protocolos realizados, e o momento e a oportunidade que você tem também de tirar suas dúvidas. Eu sei que aqui tem muitos colegas que trabalham com ozonoterapia e às vezes vão surgindo algumas dúvidas, né, durante o processo de realização dos protocolos, de definição dos protocolos. E aí quando a gente começa a contar os casos aqui, é o momento que os colegas têm para perguntar, né? E quem sabe, se eu não souber responder, nós temos outros colegas terapeutas que estão aí também e que terminam ajudando a gente respondendo aí os questionamentos, as perguntas e as dúvidas, né? Essa semana foi uma semana bem interessante, surgiram alguns casos lá bem legais. Dois casos chamaram bastante atenção, que são casos referentes um relacionado a emagrecimento com a utilização da ozonoterapia e o outro é um caso relacionado a hérnia de disco, na verdade, hérnia de disco e protusão, e que após ali a consulta, a mãe da paciente, ela perguntou para uma outra pessoa, dizendo: mas eu acho que o foco não foi correto, porque eu procurei para tratamento de hernia de disco e ele levou para o lado de emagrecimento e fortalecimento muscular. E aí a gente teve que depois mandar uma mensagem, explicar. E aí foi importante porque a gente começa a perceber e entender como é importante as pessoas terem noção, uma noção clara do que é o tratamento, né? O tratamento com terapias integrativas, com a ozonoterapia, e a importância que tem de, primeiro, você cuidar do terreno biológico, cuidar do corpo da pessoa, às vezes mudar um estilo de vida no que diz respeito à alimentação, atividade física e outras coisas, antes mesmo de iniciar um protocolo com ozônio. Os pacientes, pessoal, é muito comum eles procurarem o consultório e imediatamente já buscarem ali, eu quero ser tratado com ozônio, meu problema é esse. E aí depois que você realiza ali a anamnese, por várias vezes, a gente tem falado isso aqui, né, nas lives, que a avaliação, a anamnese e a avaliação clínica, elas são maestrais, elas são soberanas e que elas precisam ser feitas de forma muito bem feita e com habilidade, para que a gente consiga obter os melhores resultados da ozonoterapia ou das terapias integrativas. Olha só que interessante, né? Surgiram dois casos lá essa semana. Um desses casos é uma paciente que ela nos procurou com uma hérnia de disco e uma protusão de L5-S1. E uma menina muito jovem, uma menina de 17 anos, a mãe acompanhou a filha nessa consulta, e ela veio falando, né, dizendo que estava sentindo muitas dores a nível lombar, e foi bem interessante durante a anamnese, ela relatava que essas dores elas aumentavam durante o período menstrual. E aí a gente foi conversando com a paciente, esclarecendo que essa dor de baixo ventre, essa dor da cólica menstrual, ela pode sim irradiar para toda essa parte de flanco e parte posterior do tórax. Então, parte posterior ali da região lombar, né? Parte mais baixa, parte lombar. Irradiar para a região lombar. E às vezes a paciente ela sente essa dor ali, ela associa uma dor que ela já tem de memória, né? Que é essa dor referente à hérnia de disco e à protusão, e que a gente precisa deixar bem claro que pode não ser. Porém, a gente continuou ali o questionamento, continuou conversando com ela, e ela disse que quando ela fez o reforço muscular, a fisioterapia, o RPG, toda essa parte de condicionamento, de fortalecimento muscular, ela disse que as dores praticamente sumiram. E que quando ela
veio a pandemia, ela deixou de fazer essas atividades, as dores aumentaram. E aí isso ficou muito claro na minha cabeça quando a gente realizou essa anamnese, que na verdade essa paciente passou aí, já tem aí 1 ano, quase 2 anos, sem fazer atividade física, sem fazer a fisioterapia, e que isso está levando a essa dor lombar, né? Está aumentando a dor lombar, inflamando cada vez mais. A alimentação dela está muito ruim, gosta muito de refrigerante, gosta muito de glúten, alimentos que são extremamente inflamatórios, e que isso tudo está levando a um aumento da sua dor, entendeu? Da sua sensação de dor, porque provavelmente está cada vez mais inflamado e está sentindo cada vez mais. Bom, qual foi a estratégia? A primeira estratégia foi a gente primeiro corrigir esses pontos. O que eu disse para ela, olha, você lembra que quando você fez fisioterapia e reforço muscular, corrigiu postura e trabalhou mais a sua alimentação, estava com um peso um pouco melhor porque estava em atividade, essas dores lombares diminuíram? Então, qual é a ideia? Vamos retornar a estes hábitos. Vamos organizar a sua alimentação, vamos retornar para o reforço muscular. E esse reforço muscular, além da fisioterapia, eu sugiro que você também faça lá na Físio o Pilates. Uma vez fortalecido, organizada a alimentação, agora sim, se a gente ainda permanecer com essas dores, nós vamos fazer as infiltrações com ozônio. Nós vamos fazer a infiltração paravertebral, utilizando a agulha correta, a quantidade de ml correto, a quantidade de miligramas correto, que não ultrapassa de 15 a 20 microgramas. Entramos paravertebral e aplicamos ali o ozônio numa tentativa de descomprimir, proporcionar a analgesia e também a desinflamação. E aí eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Bom, o interessante dessa história, né, que eu contei aqui para vocês, dessa paciente, é que a gente fez essa consulta, pouco tempo depois a mãe da paciente ligou para uma outra colega, que foi essa colega que me indicou, e disse assim, eu gostei muito, tudo bem, Jean? Boa noite, querido. Eu gostei muito da consulta, porém eu acho que ele focou muito na parte nutricional, de reforço muscular e não nas terapias integrativas. E boa noite, Cristiane, tudo bem? E aí eu estava dizendo para ela, né, falando assim, oi Murilo, um abraço Murilo, boa noite. E aí eu estava falando, né, para a colega, falei assim, olha, ela entendeu completamente errado. Na verdade, a filha está precisando muito de um ajuste nutricional, ela está precisando muito desse reforço muscular, para depois a gente trabalhar com ozônio. Ficou claro na consulta, a menina precisa fazer um detox, precisa fazer todo um trabalho de reordenação do campo biológico, do terreno biológico, porque ela tem todo um histórico de uso de antibióticos, de corticóides, por problemas de alergias, problemas respiratórios na infância. E que a gente precisa trabalhar tudo isso primeiro, porque senão, se partirmos direto para o ozônio, olha que interessante, a gente faz lá o protocolo para protusão e hérnia. Entramos lá com as aplicações, as infiltrações com ozônio. O que vai proporcionar? Analgesia e vai desinflamar. Porém, e até descomprime também se aplicarmos ali certinho. Porém, o problema vai retornar, porque a menina está baixo peso, sedentária e com alimentação extremamente inflamatória. Tudo bem, Branco? Grande abraço, querido. Bom te ver aqui na live novamente. E aí, essa ideia, pessoal, essa é a ideia, isso que a gente tem tentado, inclusive divulgar nas nossas lives, né? Ensinar aqui quando a gente conversa, que a anamnese é muito importante a gente explicar isso para o paciente. Porque como é que você conquista o seu cliente, né? Como é que você faz com que o seu cliente fidelize ali no tratamento e acredite naquela terapia? A partir do momento que ela surte os efeitos, vai surtir o efeito esperado, né? Imagina, você vai a um médico e você vai para tratar um determinado problema, chega lá, ele prescreve uma determinada terapia, você não surte o efeito que você deseja, você não volta lá, não é verdade? Ou você ainda sai dizendo que não, aquele médico lá ou aquela terapia que ele prescreveu não funcionou. A mesma coisa se aplica às terapias integrativas ou às terapias com ozônio.
A gente precisa primeiro visualizar esse campo como um todo, precisa avaliar esse indivíduo como um todo. Feito isso, aí sim, a gente começa a adotar, entrar com os protocolos, no nosso caso, medicina frequencial, ILIB, ozônio, o hidrogênio molecular e tantas outras coisas que nós temos, o enema de café, a prata coloidal, o zeólita, as frequências utilizando ali água com qualidade, água imantada, e aí vai. Mas para isso, primeiro precisamos avaliar esse indivíduo como um todo para adotar os melhores protocolos. Essa menina, depois que a mãe questionou, falou, o que aconteceu? Ela mandou uma mensagem para mim dizendo: doutor, já comprei todos os manipulados que foram prescritos, ela já está sendo matriculada no Pilates, estamos seguindo as orientações. E eu tenho certeza que essa menina vai ter uma resposta muito interessante, muito boa. Olha o Branco dizendo aqui: ótima, vai virar um remédio se não tratar o meio ambiente corporal antes. É isso mesmo, tem que tratar. Terreno biológico precisa ser avaliado e avaliado com muito critério e cuidado, porque senão você termina entrando, provocando um efeito imediato e não um efeito permanente, e não adianta nada, o paciente fica naquele ciclo, né, o tempo todo. Bom, depois dessa paciente, e achei interessante contar isso aqui para vocês, até para a gente enfatizar bem essa questão da anamnese, das avaliações. Surgiu um outro caso, que é um caso bem legal, que inclusive é um questionamento, uma pergunta, sempre nas nossas caixinhas aí que a gente abre de perguntas, sempre vem a mesma pergunta, né? Ozônio emagrece? Ozônio é bom no processo de emagrecimento? E aí surgiu um caso super legal, está aqui nas minhas redes sociais, as fotos do antes e do depois, vale a pena, quem não olhou ainda, olhar aí nos stories. Eu venho explicando, né, há já algum tempo sobre essa coisa da utilização do ozônio no processo de emagrecimento. As pessoas perguntam assim: funciona, Eds? Aí eu sempre digo assim: olha, depende do que você entende como funcionar. Ozônio sozinho, ele vai provocar ali a lipólise, ele vai ajudar na diminuição das medidas, mas ele sozinho não é o suficiente para ter aquele efeito de emagrecimento, aquele efeito de você modelar o corpo da pessoa como a pessoa deseja. Quando associado, boa noite, Ivone, tudo bem? Quando associado ozônio a um bom plano alimentar e a uma boa atividade física, uma atividade física muito bem orientada, os resultados são excelentes. Olha aí no meu story para você ver o caso dessa menina, que tem a foto do antes e do depois. E o legal é que essa menina, ela começou com um protocolo bem diferente do que a gente está acostumado. Ela fazia as aplicações, entrou com uma dieta, entrou com atividade física e fazia ozônio, onde define-se ali, a gente separa na cavidade abdominal, flanco, na parte das costas, onde ela tem maior acúmulo de gordura, a gente termina tracionando, né? Vai traçar ali os quadrantes, com espaços de aproximadamente 5 centímetros de um ponto para o outro, e aplicamos ozônio ali com uma miligramagem de no máximo 3 a 5 ml, no máximo 3 ml, 5 ml, com 10 microgramas, que é a concentração. E essa menina, ela começou fazendo uma sessão por semana, que não é esse o protocolo. Ela fez durante um tempo, já teve um resultado bom, só que levou um certo tempinho. E agora a gente vai começar um protocolo com ela de 2 semanas, onde nós vamos fazer uma aplicação a cada 2 dias. Então vai ser 3 aplicações por semana durante 2 semanas. Então mais 6 aplicações. E só para ajuste agora. E a gente já tem aí um resultado sensacional. Ela diminuiu bastante o abdômen, diminuiu bastante as medidas subescapular. E agora nós vamos trabalhar mais a parte da lateral aqui de coxa, onde ainda tem um pouquinho ali e onde nós vamos concentrar mais esse outro protocolo. É bem legal a gente conversar sobre isso, né? Porque algumas pessoas falam assim: mas beleza, então será que a dieta sozinho, mais atividade física já não daria resultado? Daria, pessoal. Só que demora um pouquinho mais. O legal dessa foto, que eu quero que vocês analisem o seguinte: a menina, ela termina desenvolvendo uma obesidade que a gente chama de obesidade ginecóide ou ginoide. Ela fica com aquele formato de violão ou de pera, né, como você desejar.
E essa gordura, esse tipo de obesidade, ela é a mais difícil que tem para trabalhar. Por quê? Porque ela termina ficando com a cintura bem fininha e o quadril bem largo. Porque essa gordura de quadril, ela é a mais difícil que tem de diminuir. A pessoa faz dieta, atividade física, rosto fica fino, cintura fininha, mas quadril muito largo. Isso incomoda muito, né, algumas meninas. Aí, onde é que o ozônio entra nessa história? Exatamente a aplicação nesses locais, para modelar. E aí é onde a gente tem esses resultados que vocês vão ver, que vocês estão vendo aí nas fotos no story, entendeu? A gente vai diminuindo bem essas medidas. Está super satisfeita? Nesse caso, o terreno biológico, a gente avalia a questão dos déficits nutricionais, então vem suprindo, suplementando todas as carências nutricionais dela. Algumas coisas que a gente trabalha com frequência, a espirulina, clorela e a ashwagandha. A ashwagandha é uma raiz que a gente já trabalha com ela há algum tempo para diminuir um pouquinho a ansiedade, exatamente para ela suportar ali um plano alimentar. A espirulina clorela é uma alga marinha, ajuda bastante aí também na questão do detox e no processo de emagrecimento. Entramos também com picolinato de cromo e Garcinia cambogia, tá? E ômega 3 para ajudar nesse metabolismo todo. Trabalhamos a vitamina C como um processo antioxidante. Quando necessário, trabalha-se com o ácido alfa-lipoico. Eu só trabalho 3 semanas com ele, uma por semana, e sempre ácido alfa-lipoico isolado, nunca associado a nada, não entra com mais nada a não ser ele. Venho limpando tudo. Depois a gente trabalha aí com a vitamina C com esse paciente, ou com o glutationa, mais 3 semanas, uma vez por semana. Depois entramos com um complexo que a gente chama de disbiose, é um complexo de vitaminas e minerais. É feito para a gente reformular, refazer, organizar essa microbiota intestinal. Acabamos com a história da disbiose e aí pronto. Vem todos esses outros manipulados que eu falei. A orientação da atividade física que a gente sempre pede para que procure a academia e um bom personal. E aí agora vem com ozônio nesses locais para fazer essa ação lipolítica que a gente estava contando aqui para vocês. E aí os resultados são sensacionais. Deixa eu ver aqui. Cristiane Gomes. Oi, Edson. Qual a melhor forma de se tratar de desbiose? O ozônio ajuda? Então, Cristiane, viu aqui, ó, ozônio ajuda bastante, tá bom? Tem uma dúvida das pessoas que falam assim, tá, mas fazer insuflação retal também não retira a microbiota, mata a microbiota boa? Não mata, desde que você faça com o volume correto, com a concentração correta. Ozônio ajuda a tratar muito a desbiose, tá? A gente faz tanto por insuflação retal quanto a autohemoterapia maior, que é uma outra via sistêmica para organizar tudo isso. Lógico que a gente precisa vir ordenando todo o planejamento alimentar desse paciente. A gente organiza, faz um plano alimentar para ele, trabalha a questão da hidratação e, quando necessário, entramos até com as terapias de injetáveis. Como eu disse aqui, ácido alfa-lipoico, desbiose, para a gente tratar isso aí. Os resultados são muito bons, tá bom? São muito bons. Valéria, onde compra o que, Valéria? O que você está perguntando? Comprar o que? Só para eu tentar te ajudar aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. De compra, daqui a pouco ela deve anotar aqui. Então, e aí, a clorela você manda manipular, Valéria. Manda manipular nessas farmácias de manipulação, tá? Tem uma miligramagem específica para cada paciente. É só você prescrever e mandar manipular, que eles manipulam, tá? É lógico que tem que tomar cuidado com o tipo de farmácia que a gente vai indicar para a gente não ter problemas, né? Tem que ser farmácias aí de manipulação da sua confiança. Ao branco, para o nervo hospital, o que o doutor indicaria? Indicaria a autohemoterapia por via sistêmica, tá, branco? Esses locais assim, onde o reflexo doloroso ele é maior para você fazer uma aplicação e também assim muito vascularizado, algumas áreas, eu sugiro sempre a via sistêmica, ok? Faz a via sistêmica que os resultados vão ser muito bons, tá?
Tem uma coisa que surgiu também essa semana, até fiz uma live com a Marli, quem acompanhou aí viu, a gente conversando sobre o tratamento, né, de mosca volante, de catarata, as possibilidades de realizar a ventosa. Na verdade, o bag, né, a gente chama de bag, eu estou falando de ventosa porque a gente usa uma ventosazinha que coloca aqui e enche, ela faz da cúpulazinha um espaço para que não escape o ozônio e aplica o ozônio ali. Os resultados muito bons, viu, pessoal? Conjuntivite, blefarite, a inflamação das pálpebras, né? Os ordéolos, que são aquelas inflamações dos folículos aqui dos cílios, algumas pessoas chamam de terçol. Dá para fazer e os resultados têm sido excelentes, tá? Os resultados têm sido muito bons. Vale a pena a gente falar disso aí também. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live contando aí algumas dessas experiências aí para vocês, tá? Quem acompanhou a live no sábado viu o depoimento lá do nosso paciente. Hoje eu posso falar o nome dele aqui, né? Porque ele falou lá, o Renzo, aquele paciente de 17 anos que está aí em tratamento para câncer. E vocês viram lá, né? Eu recebi muitas mensagens, as pessoas falando, diz que live legal, me emocionei lá com o Renzo, porque o Renzo mostrou toda a força da juventude dele, a fé que ele tem, que vai ficar bom. Falamos ali, conversamos sobre todo o processo, foi muito legal, vale a pena, tá gravado aqui, vale a pena você assistir, que a gente foi falando todo o processo, desde quando ele descobriu a doença, quando ele descobriu o consultório, como é que são os protocolos, se os protocolos são dolorosos, dói demais, se incomoda demais. Vocês vão ver da boca do paciente ele falando tudo isso. E nesse sábado agora, eu vou fazer uma live com uma outra paciente que tratou câncer lá com a gente também. Essa paciente já iniciou o protocolo, já terminou, já finalizou e já recebeu alta do consultório. Vai valer muito a pena. Essa paciente é um câncer de mama, um câncer externado. Quem já viu, quem acompanha aqui também já viu fotos desse câncer aqui que eu já coloquei, desse tumor. E essa paciente está feliz da vida, está em remissão já há algum tempo. E vocês vão ouvir ela falando também sábado às 18 horas. Ela aceitou, é muito legal, né? Quando o paciente, por conta própria ali, a gente chega a convidar, né? Mas ele prontamente fala, vou falar sim. Não é só para divulgar o tratamento com ozônio, mas para incentivar as pessoas a procurarem as terapias integrativas e mostrar para as pessoas que há sim possibilidades de ter bons resultados, existe sim a possibilidade de remissão. É lógico que cada pessoa é uma pessoa, cada câncer é um câncer. Eu também já tive pacientes que nos procuraram, a gente iniciou e que infelizmente para ele, naquele momento, a hora que ele nos procurou, o ozônio não conseguiu ajudar. Existe uma máxima no ozônio que a gente não pode deixar de falar, né? Que é aquela história de... Existe uma régua de avaliação. O paciente, quando nos procura ali no início da doença, ou naquela parte entre a parte aguda, antes de entrar na parte de cronicidade, é onde a gente tem as melhores respostas de ozônio. Quando entra já na cronicidade, se torna uma doença crônica, o ozônio, o que ele mais pode proporcionar ao paciente é qualidade de vida. E isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro com os nossos pacientes, tá, pessoal? A gente faz uma boa anamnese, faz uma boa avaliação do terreno biológico. Uma vez feito isso, aí sim a gente conversa e fala, olha, o que a gente pode proporcionar aqui é qualidade de vida. O que vier a mais disso, glória a Deus e que assim seja. Agora, não espere muito mais que isso devido ao momento da doença. Quando chega na parte aguda ou naquela parte mediana lá, de quando a gente estuda ozônio, vocês já viram essas réguas sendo demonstradas, aí a gente consegue falar assim, olha, existe grande possibilidade de remissão. Existe uma grande possibilidade de você melhorar. E é isso que a gente tem vivido e vivenciado aí no dia a dia nos nossos consultórios. Vocês viram do primeiro depoimento, nós fomos já para o terceiro, né, depoimento. Sábado agora nós vamos para o quarto. Todos eles estão gravados aqui, para vocês acompanharem. O primeiro foi o Roberto. Roberto, uma lesão de tendão de Aquiles, pessoal. Foi feito ozônio com PRP. Ele relatou lá, tá lá gravado. 90 dias esse homem voltou a jogar bola. O médico que estava acompanhando ele, o ortopedista, ficou assim admirado. Falou, olha, Roberto, o resultado é excelente. Viu as imagens, a formação do que a gente chama de calo de cicatrização,
Uma coisa sensacional. Tá lá, hoje terminou o tratamento, chegou de bota, hoje está jogando bola, está fazendo as atividades dele que ele gostava de fazer e voltou para o consultório agora com outro objetivo, está buscando agora a resistência, melhora do metabolismo para melhora da hipertrofia, da síntese e hipertrofia muscular. E ele está fazendo, a gente está adotando um protocolo de autoimunoterapia maior com menor com ele, com resultados muito bons, viu? Relato dele de resistência na atividade, menor tempo de recuperação entre uma atividade intensa e a outra, resposta é um homem muito, assim, um corpo bem definido, bem hipertrofiado e com qualidade, com saúde e qualidade de vida. No segundo depoimento foi uma mãe e uma filha, Daniele e a Mazili. A dona Mazili nos procurou com muita ansiedade, aquela angústia, né, que aperta aqui o peito. Fizemos uma avaliação com ela, fizemos toda a suplementação nutricional, trabalhamos com ela a cataforese para detox, que é o que ela precisava muito, e o ILIB. Essa paciente teve uma melhora sensacional, vale a pena ouvir o depoimento dela. Ela fala, olha, Edson, muito obrigado. Tiramos ela do sedentarismo, estava muito sedentária, hoje faz hidroginástica, mudou o comportamento, fizemos o estímulo no corpo, e aí agora ela está aí super bem. Depois nos procurou para organizar, fazer todo o planejamento alimentar. Trabalhamos agora a alimentação dela, o plano alimentar. A paciente está indo de vento em polpa. Interessante, ela está com 1 ou 2 meses que recebeu alta. Me mandou uma mensagem hoje dizendo, Edson, olha só, acabou os primeiros manipulados, eu posso repetir? Aí eu falei, olha, o que é o correto? Volta para o consultório, vamos fazer uma nova consulta, uma nova avaliação para ver, porque às vezes a senhora não necessita mais daqueles manipulados. Às vezes a gente pode tirar, pode entrar com outros, ou pode suspender todos, só trabalha alguma outra coisa com a senhora, então uma avaliação já vale a pena, isso aí vai funcionar e a gente prescreve sempre de 30 a 45 dias, depois é o ideal que faça uma nova avaliação. A Daniele foi um caso bem legal também, ela fez esse depoimento, nos procurou, passou por uma cirurgia, um estresse muito grande e muito ansiosa, e é uma professora da Secretaria de Educação. Com ela entramos com um protocolo um pouquinho diferente da dona Mazili, que é a mãe, fizemos autoimunoterapia maior, menor, fizemos a cataforese e ILIB com ela. Ela fez, se eu não me engano, 10 sessões de autoimuno maior e menor, 7 sessões de cataforese e ILIB. Resultados excelentes. Essa paciente tem um discurso muito interessante. Ela fala assim, Edson, quando eu fazia o ozônio, a gente fazia no sábado. Quando aí passava sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, excelente. Quando dava quarta-feira, eu já ficava doida para chegar sábado para fazer o uso do ozônio novamente. Olha que interessante. É um depoimento dela, um discurso dela, e achei bem legal. Depois, o nosso terceiro depoimento foi o Renzo, esse sábado passado, e eu sugiro que vocês assistam, vale muito a pena. Tá, pessoal? Até para vocês verem aí qual é o poder do ozônio, qual é a força do ozônio, né? Das terapias integrativas, o que ela pode proporcionar em saúde e qualidade de vida para as pessoas. Bom, pessoal, é isso. Hoje eu trouxe esses 2 casos aí para vocês. Deixa eu ver o que o Branco está dizendo aqui. A autoimunoterapia que o doutor fala é a retirada do nosso sangue e a aplicação no músculo? Depende, Branco. Nós temos 2 autoimuterapias. Nós temos a autoimunoterapia maior. Na verdade, nós temos 3. A autoimunoterapia maior, a autoimunoterapia intermediária e a autoimunoterapia menor. O que é a menor? A menor é a retirada dessa quantidade de sangue, em torno de 5 ml, e aplica na musculatura. A autoimunoterapia maior, a gente faz um acesso no paciente com o sistema fechado, drena de 100 a 150 ml de sangue, coloca o ozônio, homogeniza e retorna para a corrente sanguínea. Essa é a autoimunoterapia maior. A intermediária faz um acesso venoso, coloca ozônio na seringa, tira um pouquinho desse ozônio, aspira um pouco de sangue, homogeniza na própria seringa e devolve sem desconectar. É um sistema muito realizado lá em Cuba, né? E que aqui a gente vê ainda alguns profissionais fazendo a intermediária, mas ela existe. Então tem essas diferenças, tá, Branco? Doutora Camila Luz, vale muito a pena mesmo, lindo depoimento. Foi legal, não foi, Camila? Muito legal o depoimento do Renzo.
E o legal foi que quando a gente terminou a live, eu fiquei recebendo mensagem, né, mensagem das pessoas, né, falando que chegaram até a se emocionar e acharam muito interessante a força, né? O Renzo hoje teve no consultório, fez a consulta dele hoje e na consulta foi definido que ele vai, olha o protocolo dele agora, uma vez por mês ele vai internar, dia 4, se eu não me engano, ele interna, passa 4 dias internados, tá? E o protocolo que a gente vai adotar com ele vai mudar completamente. Além de estar acompanhando os exames, nós vamos fazer autohemoterapia maior, menor com ele, insuflação retal e auricular, um dia antes dele internar. Ele vai para o hospital, interna, vai passar os 4 dias lá. Quando ele sair 2 dias depois da internação, ele volta para o consultório. Nós vamos fazer novamente autohemoterapia maior, menor, insuflação retal, insuflação auricular, cataforese com ILIB. Sempre essa sequência agora até sair o resultado de remissão do Renzo, se Deus quiser, por tratar, como eu disse para vocês, né, diferente, igual a gente começou falando aqui de ozônio para emagrecimento, né? Ozônio para emagrecimento tem tempo para começar, tempo para terminar. Ozônio para queda capilar, tempo para começar, tempo para terminar. Ozônio para problemas articulares, tempo para começar, tempo para terminar. Para câncer, é até o final do tratamento. Então ele é longo, ele requer mais cuidado, mais atenção. É um paciente que o tempo a gente vai juntando muito documento, fica muito documentado. Isso é legal, sabe, Camila, doutora Camila? Até para a gente depois escrever alguma coisa, né, sobre o tema, porque tem que acompanhar ali os exames, como anda os eritrócitos, como é que estão as plaquetas, toda essa evolução aí, ela precisa ser acompanhada. Olha a Camila aqui, provavelmente vai fazer químio, continua em bomba de infusão, com certeza. O tratamento dele e já foi dito que é uma químio até mais forte do que que ele fez agora, que ele fazia diariamente. E por isso a necessidade também de ficar internado por um tempo maior. Mas a gente vai acompanhar, eu tenho certeza, vocês viram lá a força do Renzo e eu tenho certeza que os resultados vão ser excelentes, tá? Só para a gente finalizar aqui, eu queria falar também de casos de artrite reumatoide, esclerose múltipla, artroses, né? Artrites diversas, problemas reumatológicos diversos. Pessoal, ozônio é muito bom, tá, para tratar esses problemas, principalmente quando você associa a biooxidação com o estímulo antioxidante e o ILIB, tá bom? Então, agora, por exemplo, a gente usava muito a vitamina C. Eu fazia ozônio, 4 horas depois eu sugeria doses de vitamina C, doses não muito elevadas, porque senão ela faz efeito antioxidante também, oxidante também. Eu usava ali uma certa dosagem, em torno de 1 grama de ozônio, de vitamina C, não corta o efeito. Eu acho que quem me acompanha aqui já viu eu falando desse protocolo. E fazia o ILIB, era sensacional. Agora a gente está usando o ozônio, depois nós entramos com o hidrogênio molecular e fazemos o ILIB. Pessoal, resultados sensacionais. Alívio da dor, desinflamação acelerada, qualidade de vida, assim, os pacientes, vale muito a pena, preste atenção nessas novas tecnologias que vão surgindo. Quando eu faço as lives aí com o Dr. Davi Azai, que a gente tem falado muito sobre o hidrogênio molecular, inclusive a gente vai até dar alguns cursos aí pelo Brasil afora sobre o tema, vai ser muito legal, viu? A Camila, sim, eu estou tendo muita procura de pacientes com câncer. Sim, Camila, como diz o outro, né? Infelizmente, é uma doença grave, uma doença que requer muito cuidado e habilidade. Vocês viram o depoimento lá da mãe falando, né, que ela chegou a procurar terapeutas e alguns terapeutas integrativos negaram o atendimento com ozônio para o Renzo, dizendo que não, que ela falou assim, para mim, ou eles tinham medo ou eles achavam que não teria jeito. O Renzo esteve lá, prontamente a gente começou o atendimento,
Tem que ter muito cuidado mesmo, muita habilidade para tratar, porque senão a gente faz piorar. E os resultados estão aí, vocês viram o depoimento dele. Bom, gente, é isso. Obrigado mais uma vez por participarem da live. Essa live de terça-feira é uma live assim, de bate-papo, contar alguns casos, responder algumas perguntas que podem surgir aí. Não percam a live de sábado, tá bom? Essa live de sábado vai ser muito legal também. Diferente do Renzo, que é um muito jovem, 17 anos, nós vamos conversar com uma paciente que já é uma senhora de meia idade e vocês vão ver que relato maravilhoso que ela vai dar do tratamento dela. Vocês vão ouvir ela falando. Eu só vou ali conduzindo e conversando assim como eu fiz com o Renzo. E vai ser muito legal. Divulguem, pessoal. Chame as pessoas para assistirem. Principalmente vocês que têm pacientes com câncer, que tratam, e os terapeutas, pede para assistir essa live. Vai ser muito legal, tá? E todo sábado a gente vai trazer um depoimento diferente dos pacientes. Tem um outro que eu vou programar, que é uma paciente de 37 anos, com câncer de base de cérebro, tá bom? Câncer não, acidente vascular. Teve um acidente cefálico de base e com hemiplegia. E chegou lá pra gente, assim, extremamente descrente, mas procurando uma alternativa e teve um resultado sensacional, sabe? De voltar para academia, voltar a executar movimentos, não 100%, mas assim, que não tinha movimento nenhum, alguns movimentos retornaram. Vai valer muito a pena também esse depoimento, tá? Bom, fiquem com Deus, beijo no coração. Continue nos acompanhando, divulgando as nossas lives. É isso que nos impulsiona e nos motiva a fazer as nossas lives, tá? Aguardo vocês sábado às 18 horas, depoimento muito legal. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.